Vamos à análise com o economista Pedro Brinca, que é convidado do 360. Boa noite, obrigada por estar connosco. Estas medidas vão, de facto, ajudar as famílias a lidar com este aumento dos custos do crédito à habitação? Bem, já havia um plano de ação para o risco de incumprimento, chamado PARI, que já estabelecia que os bancos deviam ter a iniciativa de, quando conseguissem identificar clientes com risco de pagamento, para tomar um conjunto de iniciativas que podia incluir esta renegociação. Como disse a peça, uma dessas questões era a taxa de esforço acima de 50%, agora, com a taxa de esforço acima de 36%, obriga automaticamente à renegociação. Vamos ver o que é que, em termos concretos, essa renegociação vai querer dizer. Em Espanha, por exemplo, foi mais concreta a informação que nós temos neste momento. A renegociação implica, por exemplo, uma extensão automática de 5 anos nos empréstimos, o que significa que, estendendo o empréstimo no tempo, a prestação mensal baixa e criar ali uma almofada adicional que pode ajudar algumas famílias em dificuldades. Isto não é um problema... Aqui sabemos que há 3 opções, de facto não tanto ao detalhe, não é? Alargar o prazo do crédito, conceder um novo empréstimo ou redução temporária da taxa de juros. Inclusive é a consolidação de créditos, porque há uma questão que aqui também é verdade, que muitos dos clientes de crédito à habitação podem estar em dificuldades em termos de taxa de esforço, não por via de um peso excessivo do crédito à habitação, mas porque têm outros créditos ao consumo. Não obstante, o ajustamento vai ter que ser feito por via do crédito à habitação. Como eu estava a dizer, não há assim um problema de fundo em termos do grosso da carteira. Se nós virmos, por exemplo, 90% dos créditos desde 2019 têm uma taxa de esforço de 27%, ainda um pouco longe destes 36%. Estes empréstimos são especialmente problemáticos porque são aqueles que têm mais capital em dívida e por isso também mais sensíveis, em termos de prestação mensal, a uma subida mais dramática da taxa de juro. Não obstante, temos 30 mil créditos com taxa de esforço acima dos 30%. E obviamente que será a esses que interessará mais todo este conjunto de situações. Mas estas medidas protegem também os bancos ou os bancos ficam em perigo por estarem a renegociar estes créditos? Vamos ver exatamente o que é que isso quer dizer, não é? Há aqui uma limitação automática que é a taxa de juros não pode aumentar na renegociação, isso é uma das regras que está prevista, sobra a extensão da maturidade, consolidação de créditos, algum tipo de moratória de pagamento de juros ou de capital que possa aliviar e assegurar a solvabilidade destas famílias. O banco não quer executar casas, quer dizer, o banco não quer voltar a ser agente imobiliário como foi em 2008 ou 2011. Por isso, nesse sentido, os incentivos estão relativamente alinhados. Agora, não nos enganemos, é óbvio que qualquer renegociação não será um negócio vantajoso no longo prazo para as famílias, será ou no curto prazo para aqueles que têm problemas de liquidez, mas não estamos a falar de nenhum desconto ou nenhuma borla, para já pelo menos ao que se saiba. A banca sempre disse que não eram precisas medidas de fundo, porque já havia essas situações de que o Pedro falou. Pergunto-lhe se estes clientes que vão agora renegociar não vão ficar com o estigma e isso poder dificultar-lhes o acesso a crédito no futuro, como alertou na semana passada o presidente do BCP. Não, isso não creio, o próprio secretário de Estado não assegurou que estes clientes que possam renegociar ao abrigo destas novas regras, o seu empréstimo, não possam estar sinalizados como clientes de risco e, por isso, depois, no futuro, se precisarem de ter empréstimos, terão prémios de risco ou spreads superiores. Essa situação não está assegurada e pode ser seguramente uma realidade. Olhando para a rapidez com que estas medidas podem entrar em vigor, a verdade é que ainda precisa da chancela do Presidente da República. Acredita que isto é uma medida para entrar em vigor o quanto antes? As famílias estão, de facto, a precisar disto o quanto antes? Como disse o Secretário de Estado do Tesouro, e muito bem, João Nuno Mendes, isto foi uma das subidas mais repentinas que há memória, não é? Apesar de realmente a taxa de juros não estar num nível historicamente alto, será tão alto como esteve em 2009, o que é certo é que a subida, primeiro, foi muito abrupta e, segundo, ocorreu passado um período em que as taxas foram persistentemente muito baixas, o que levou muita gente a esticar-se ao máximo em termos de capital que podia contratar
e longevidade do empréstimo. Para essas famílias, que não serão o grosso, mas que mesmo assim não serão tão poucas como isso, algumas delas até meteram créditos de consumo porque, por via dos limites máximos, quer em termos temporais do empréstimo à habitação, quer em termos de capital máximo, não podiam contratar um empréstimo maior, algumas complementaram esses empréstimos com empréstimos de consumo. Essas são as famílias que terão em maior trabalhos, porque tiveram aumentos dos encargos mensais na casa dos 20%, 30%, e que reduzem o rendimento disponível também com a questão da inflação. Mas nós falamos de famílias de classe média ou famílias carenciadas, porque o que disse também Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, é que seria o Estado que teria que ajudar as famílias carenciadas. Mas quem é que está a ter neste momento problemas com o crédito à habitação? Não serão só as famílias mais carenciadas, ou serão? Eu acho que não, acho que uma boa parte da classe média estará com esses problemas. Não obstante, por exemplo, estas medidas precludem, por exemplo, pessoas com contratos acima de 300 mil euros, por exemplo. Não é? O que, obviamente, fora de Lisboa e Porto já é um montante significativo. Se calhar em Lisboa e Porto, muita gente da classe média comprou casa por valores até superiores a este. Nesse sentido, o diploma apanhará muita gente da classe média, mas também haverá algumas pessoas que irão, de certeza, ficar de fora. Pedro Brinca, peço-lhe que continue connosco, porque vamos voltar a falar também deste diferendo entre o Governador do Banco de Portugal e o Primeiro-Ministro e também o Presidente da República, mas para já olhamos para as taxas Euribor, que hoje bateram novos máximos, as taxas que servem de referência aos empréstimos para comprar casa voltaram a bater recordes de mais de uma década. A Euribor, a 3 meses, já superou os 1,73%, o valor mais alto desde o início de 2009. O mesmo acontece no prazo a 6 meses, que é o mais usado nos contratos em Portugal, com a taxa a aproximar-se dos 2,23%. A Euribor, a 12 meses, ultrapassou os 2,73%, um máximo de 2008. Esta subida já se reflete nos valores praticados pelos bancos, nos empréstimos. O Banco de Portugal revelou que a taxa de juro média dos novos contratos de crédito à habitação aumentou em setembro para 2,23%. É o valor mais alto desde 2015. Mário Centeno assegura que se o Banco Central Europeu não subisse as taxas de juro, a recessão seria muito maior. O governador do Banco de Portugal contraria assim o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. É Centeno contra Costa e contra Marcelo. Primeiro-Ministro e Presidente da República têm criticado as subidas repentinas da taxa de juro por parte do Banco Central Europeu. Dizem que o remédio para a inflação pode matar a economia e provocar uma recessão. O governador do Banco de Portugal responde: manter a inflação elevada teria um custo recessivo ainda maior do que aquele que o aumento das taxas de juro provoca. Mário Centeno é o único português que se senta no Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, mas foi durante 5 anos Ministro das Finanças de António Costa. O atual Ministro das Finanças responde assim: Permitem-me que não comente a integralidade da entrevista do Sr. Governador. O Governador tem a sua responsabilidade, o Ministro das Finanças tem a sua responsabilidade, é diferente. Eu quero sublinhar este aspecto que me parece importante, que é um apelo que também tenho feito a nível dos meus colegas a nível europeu, que é para haver um trabalho de coordenação das políticas orçamentais e da política monetária, de forma a nós não termos uma política a anular-se à outra ou a contrariar-se à outra. Fernando Medina prefere realçar mais o que os une do que o que os separa. Em entrevista ao Jornal Público, Mário Centeno diz que o objetivo do Banco Central Europeu não é controlar a inflação amanhã, mas sim trazê-la para valores perto de 2% no médio prazo. Horas mais tarde, numa conferência em Lisboa, o governador do Banco de Portugal não quis prestar declarações aos jornalistas, mas na intervenção sublinhou que o Banco Central Europeu está perto de um nível que nem estimula nem restringe a economia. Mário Centeno acredita que o pico da inflação será este ano. Fernando Medina não se compromete. Gostaria de crer que sim, mas também já várias vezes esse pico foi anunciado e não aconteceu. Veremos o que é que acontece nos próximos meses. O ministro
Ministro das Finanças continua a acreditar que Portugal vai crescer no próximo ano e que este ano até pode crescer mais do que o previsto. A propósito das declarações de Mário Centeno, o Chega quer ouvir o Governador no Parlamento com urgência. Considera que não tem condições para continuar no cargo. Voltamos à análise com o economista Pedro Brinca. Quem é que tem razão? Então, porquê é que temos a inflação? Não é? Temos a inflação, literalmente, porque a capacidade que a economia tem de consumir bens e serviços, e quando eu falo de economia, falo de governo, falo de famílias e falo de empresas, é superior à capacidade que a economia tem de os produzir. E a resposta do mercado a esse desequilíbrio é precisamente a subida dos preços. Se até ao fim de 2021 poderíamos dizer que na Europa, pelo menos, o grosso da inflação poderia ser explicada por questões de disrupções de cadeias de abastecimento, o aumento dos preços da energia, que é bom lembrar, começaram em fevereiro de 21, não começaram só com a guerra na Ucrânia. Desde janeiro para cá, aquilo que se tem observado é um papel crescente da procura, da vontade de empresas, governos e famílias de comprar bens e serviços como o responsável pela inflação. E isto é um estudo que saiu este verão do próprio Banco Central Europeu, foi publicado em julho, que mostra de facto que em julho a razão pela qual nós temos a inflação vem tanto desta falta destas disrupções das cadeias, de atrasos nas entregas, etc., como também vem de algum excesso de consumismo ou de vontade de comprar bens e serviços de famílias, governos e empresas. Neste contexto, o Banco Central Europeu pode corrigir esse excesso de voluntarismo consumista, se quisermos assim, aumentando as taxas de juros. Aumentar as taxas de juros não vai trazer mais gás natural, não vai fazer com que os contentores da China cheguem mais rápido à Europa, não vai fazer nada disso, não vai resolver problemas da oferta, mas resolve problemas de excesso de procura. Mas ao mesmo tempo temos os governos a passarem cheques às famílias. E esta é a razão pela qual os bancos centrais têm que ser independentes do poder político. Uma das maiores conquistas do mundo ocidental, pelo menos dos últimos 40 anos, foi precisamente o domínio da inflação nos anos 80. E uma boa parte da razão pela qual nós, durante a década de 80, conseguimos acabar com taxas de inflação de 2 dígitos de forma sistemática e por muitos anos, é precisamente porque os bancos centrais conseguiam resistir a este apelo que tipicamente os governos estão mais sujeitos, é que de facto ter medidas de caráter mais abrangente e a despejar liquidez sobre toda a gente em alturas de alguma crise social, o que é literalmente, não é literalmente, mas é parecido com tentar apagar um fogo com gasolina. Se o problema é que, em média, e aqui o em média é importante, em média, a economia está a tentar comprar mais bens e serviços do que aqueles que a economia consegue produzir, distribuir liquidez de forma indiscriminada, como é a questão dos 125 euros, que abrangem 90% da população, ou os 50 euros, que abrangem todas as pessoas que têm filhos, é óbvio que contribui para este problema. Portugal não é o único, outras economias também estão a fazer e fazem-no, percebe-se perfeitamente porquê. Porque, de facto, nós estamos numa situação um pouco ímpar, em que temos as economias que cresceram bastante em 2022, mas temos uma questão social, temos um problema de crise social, os ordenados, as pessoas que vivem do seu salário tiveram uma perca real de poder de compra em 2022, o que significa que estão pior que o que estavam antes e, nesse sentido, as famílias mais carenciadas estão em verdadeiras dificuldades. Por isso, aquilo que é preciso são políticas. E agora, acho que fico um pouco mais contente porque já parece que é o discurso dominante, não é? Que é a questão da condicionalidade, que é, as ajudas têm que ser cirúrgicas, têm que ser exatamente a quem precisa. Não podem ser medidas tão indiscriminadas que, no fundo, vão alimentar ainda mais o problema da inflação e podem tornar inevitáveis, no futuro, mais subidas mas Mário Centeno diz que manter as taxas elevadas teria um efeito ainda mais recessivo. Mas, na verdade, a inflação também ainda não começou a baixar. Pronto, aí há uma questão que é a seguinte. Eu estaria a mentir se dissesse que a generalidade dos economistas não estariam à espera que a inflação já estivesse a dar sinais de baixa. E existem razões objetivas, isto não é um jogo de adivinhas, não é? Se nós virmos, por exemplo, na questão da disrupção das cadeias de abastecimento, aquilo que nós vimos é que houve de facto um pico
nestas disrupções. O tempo que demorava a vir, por exemplo, um contentor da China para os Estados Unidos chegou a demorar 80 dias, mas neste momento já voltou para os 60 dias, já está muito mais perto do que era pré-pandemia, que eram os tais 43 dias internacionais. Se olharmos para o petróleo, se olharmos para o trigo, se olharmos para o alumínio, se olharmos para o ferro, se olharmos para o aço, a maior parte das commodities, destes bens nestes mercados, estão a descer. O próprio o gás natural no mercado holandês, que é um dos mais importantes, está a valores já parecidos com o que estavam antes da crise ucraniana. O que está a surpreender um pouco, realmente, é alguma desta persistência em, de facto, esta baixa dos custos com matérias-primas. Os próprios contentores chegaram a estar a mais de 20 e tal mil dólares por contentor entre a China e os Estados Unidos. Neste momento estão a menos de 10 mil dólares. Todas estas questões que alimentaram inicialmente a inflação estão a desaparecer. E a pergunta é, porque é que a inflação no consumidor final ainda não baixou? Esta persistência da inflação está a surpreender a generalidade dos analistas. Continuamos, à falta de melhor informação e de melhor teoria e de melhor explicação, à espera, com a esperança que a inflação realmente baixe de forma acentuada nos próximos meses. Acredita que pode o pico ser atingido este ano, como dizia Mário Centeno? Eu acho que um bocado a estilo de Mark Twain, não é? O pico foi precocemente anunciado. Esperemos que o pico venha em breve. Nos Estados Unidos parece que se aplica um pouco essa máxima. A inflação tem de facto abrandado de forma mais afirmativa. Na Europa ainda aumentou bastante, mesmo agora no mês de outubro as estimativas rápidas. Vamos ver se será em novembro, se será em dezembro. Dezembro não será um mês muito bom para isto, por causa da questão do Natal e da pressão do aumento do consumo. Resta esperar. E esperamos também por mais subidas do Banco Central Europeu, mas acredita que podem diminuir o ritmo e a intensidade? Nos Estados Unidos já é essa a expectativa, que diminui a intensidade. Não obstante, Jerome Powell disse, o governador do Banco Federal norte-americano, disse com todas as letras e que prefere errar por subir demasiado as taxas, porque se de facto subir demasiado as taxas, o que é subir demasiado as taxas? A inflação descer bastante mais rápido e a economia entrar em recessão, tem ferramentas no seu arsenal para trazer outra vez a economia fora de recessão. Enquanto que o contrário não é verdade. Se subestimar a inflação e a inflação se tornar ainda mais persistente, teremos todos um problema. Esse é um risco então que a Europa corre mais do que os Estados Unidos porque demorou mais tempo a reagir. Demorou mais tempo a reagir, também não teria, também é um pouco injusto criticar o Banco Central Europeu nesse contexto, primeiro porque ele reagiu logo em março ao acabar com as compras de dívida pública. Em julho acabou com as compras de ativos em geral. Esses dois mecanismos de injetar liquidez na economia acabaram um em março e outro em julho. E em julho, sim, houve a primeira subida das taxas de juros. Lagarde teve o discurso provavelmente mais forte de todos neste último anúncio, a dizer que subirá as taxas aquilo que for preciso para trazer outra vez a inflação de volta ao target. Ela não pode dizer outra coisa. Aliás, o facto dela dizer que no futuro ainda irá subir mais, poderá ser por aí que não tenha que o fazer, porque se os mercados realmente acreditarem que a inflação vai baixar, porque o Banco Central Europeu tem um compromisso muito forte de o fazer baixar, que essa inflação só por aí, em termos das expectativas, que ela possa baixar, vamos ver o que é que vai acontecer. Não é? Pedro Brinca, obrigada por ter Obrigado. estado connosco. Boa noite e até à próxima.